No depoimento de hoje do Mauro Cid, onde ele não falou absolutamente nada, eu vou dar um exemplo bem engraçado, bem patético, de como ele não falou absolutamente nada. Antes dele começar o depoimento, foi aprovada a quebra de sigilo dele mesmo, daquele chefe da Polícia Rodoviária Federal e do coronel que articulava com o Mauro Cid, supostamente, né, porque as mensagens estão lá, mas não fica... o Mauro Cid, ao mesmo tempo que troca impressões com ele, frases e etc., relacionadas a um possível golpe, também não dá nenhuma demonstração explícita de que, de fato, a coisa estava pronta para acontecer. Só fica ali desviando e, ao mesmo tempo, sustentando a conversa. Aquele coronel Jean Lavin. Mas, então, a quebra de sigilo, que deve ajudar aí nessas investigações, foi aprovada pela CPI. Agora, no depoimento mesmo do Mauro Cid, isso não prestou para nada, porque só para atestar a fidelidade do Mauro Cid ao governo ao qual ele serviu, sobretudo ao ex-presidente Bolsonaro, que acho que é, até o momento, uma estratégia, né, dele. Ele não sabe que bicho vai dar, é melhor não se arriscar. Então, ele foi para a CPI, foi convocado, a pessoa não tem o direito de dizer não vou, a não ser que o STF autorize ela a não ir, mas o que ele conseguiu foi, tentou fazer isso, mas o que ele conseguiu foi que o STF o autorizasse a ficar calado, embora haja uma história de que ele poderia responder, ou deveria, ou teria que responder aquilo que não o incriminasse. Mas como é que vai saber o que o incrimina e o que não o incrimina? Então, um exemplo aí está numa pergunta capciosa lançada pela deputada do PCdoB do Rio de Janeiro, a Jandira Fegali. Sr. Mauro Cid, qual é a sua idade? Deputado, com todo respeito a Vossa Excelência, mas para manter a coerência do que eu venho falando e seguindo a orientação da minha equipe técnica, eu permanecerei em silêncio. Presidente, eu fiz essa pergunta de propósito porque vai ficando claro que, apesar do direito dele ficar em silêncio, para as coisas que o incriminem, me parece que não há sentido em algumas negativas de resposta do depoente e algumas coisas absolutamente... Eu quero concordar simples, integralmente com... Perguntar qual a idade, incrimina... Eu quero concordar integralmente com Vossa Excelência. Inclusive, chamei o patrono do Tenente Coronel Mauro Cid para dizer a ele que ele estava fazendo com que o seu cliente descumpra uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. E disso, infelizmente, acarretará a necessidade de nós, que não precisávamos fazer isso, fazer uma denúncia, mais uma denúncia, contra o senhor Mauro Cid, ao Supremo Tribunal Federal, haja vista que a ministra do Supremo determinou que aquilo que não incriminasse, ele tinha a obrigação de responder, uma vez que ele não está aqui apenas como depoente, mas como testemunha. É o procedimento, entretanto, que ele está adotando e, obviamente, que cabe à CPI tomar as medidas cabíveis. Responder sobre que idade ele tem incrimina em quê? Mas também serve para quê? Esclarece o quê? Qual a utilidade dessa pergunta? Apenas a utilidade da deputada demonstrar que o ponto dela, que ele não vai responder e que ele está errado ao não responder coisa alguma. Mas, se fosse uma pergunta que tivesse a ver, de fato, com aquilo que está sendo apurado, investigado, ele, a todo momento, poderia entender que aquela pergunta iria comprometê-lo de uma maneira ou de outra, né? Então, ele fez uso do direito de ficar calado e não vai sair nada daí, né? Depois, se ele vir, porque qual é o grande papel do Mauro Cid? Já era o cara que era o braço direito de Bolsonaro para ajudar a fazer um golpe. Mas se ele não era ele estava articulando sozinho? Não, ele estava fazendo isso para alguém. Esse alguém seria Bolsonaro e teria a participação de outras pessoas também integrantes desse planejamento.
Se num determinado momento, lá na frente, não na CPI, mas na justiça, ele entender que vai pagar o pato sozinho, aí certamente ele haverá de falar mais, se ficar caracterizado que, de fato, havia esse planejamento, como parece que é óbvio, e que ele será punido. Aí eu não creio que ele vá ser punido sozinho, porque não tem cabimento, não tem lógica ele ser o único a estar tramando um golpe sozinho. Ele era um maluco que resolveu, por conta própria, fazer todo o planejamento de um golpe. Não faz o menor sentido, né?